E depois de finalmente chegar à última ilha, diante daquele vasto tesouro que era de fato real, Luffy não riu. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do Eiichiro Oda. Hoje estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a predestinação em One Piece, baseado aí nos últimos capítulos que revelaram bastante coisa, e a gente vai contar aqui uma mega teoria sobre como o Luffy pode ser aquele que vai quebrar o propósito herdado. Então fiquem até o final para entender como isso funciona e bora pro vídeo. E vamos lá, predestinação é um termo bem conhecido no mundo dos animes, inclusive em animes famosos. Um dos exemplos mais conhecidos é Naruto, onde tudo já estava predestinado para acontecer baseado numa profecia e uma história do passado, e tantos outros animes onde o protagonista já estava destinado a ter tal poder ou determinado propósito a cumprir. Existem diversas cenas em One Piece que nos fazem acreditar que tudo na história já está predestinado ou escrito para acontecer. O capítulo 1017 foi um daqueles que deixou o fandom bem confuso em relação a esse tema. Acontece que em One Piece a predestinação, ou propósito herdado, como conhecemos, é um tema que traz controvérsias na própria história. Desde o início da trama, quando conhecemos Luffy, fica claro que tudo que ele quer é viver uma grande aventura e ser o rei dos piratas por seu próprio mérito, navegando no mar sem saber o que o espera, e essa é a mágica de One Piece. A gente sempre acompanhou uma história extremamente imprevisível, engraçada e onde tudo é por mérito dos personagens. A gente tem o Luffy, que era um garoto que era um Zé Ninguém e se tornou um grande pirata conhecido mundialmente pelos seus feitos. Zoro é outro grande exemplo disso, um espadachim que começou como um mero caçador de recompensas e atualmente cresceu em força de forma absurda pelo seu próprio esforço. Acontece que de uns tempos pra cá, as coisas começaram a mudar um pouco de ótica, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Primeiramente, vamos voltar ao início de tudo, onde temos a famosa frase de Crocus nos Cabos Gêmeos. Eles podem ser os piratas que estávamos esperando todo esse tempo. Esse garoto possui um ar misterioso, não acha, Roger? Roger também fala sobre a mesma coisa durante sua jornada. Ele diz o seguinte: estou certo de que a voz estava falando a verdade. Alguém vai nascer e com certeza vai nos superar. Além disso, por duas vezes ao longo da história, a tripulação de Barba Negra vê que o Luffy tem o destino ou a sorte do seu lado. Isso acontece em Jaya e depois em Impel Down. Acontece que nada na vida do Luffy parece ser coincidência, e nós vamos mostrar isso aqui pra vocês. Luffy nasceu no mesmo mar que Roger, inclusive o seu nascimento já estava profetizado pelos Reis dos Mares, que era o tal outro soberano de um mar distante. Ele disse as mesmas palavras que Roger disse, e a cena em que ambos exclamam seu sonho misterioso é exatamente igual. Shanks também disse isso a Rayleigh, e Luffy herdou o chapéu de palha que era de Roger por esse mesmo motivo. E hoje nós sabemos que o chapéu guarda algo muito maior para a história. Quando o Luffy parte para sua viagem, curiosamente, o caminho que ele segue na Grand Line é exatamente o mesmo da última viagem de Roger, e nós temos isso confirmado pela mensagem que Oden talhou no Poneglyph em Skypiea. Luffy se aliou à única pessoa viva que sabemos poder ler os Poneglyphs, o outro era Oden. Franky, o carpinteiro do navio, era discípulo do grande amigo de Roger que construiu o navio Oro Jackson, e Franky, assim como seu mestre, criou um navio que vai dar a volta ao mundo. E tanto Franky como Tom San, que era seu mestre, guardavam as plantas da Pluton, uma das armas ancestrais. Luffy herdou propósitos de histórias do passado, como vemos em Skypiea, e conquistou reinos que possuem armas ancestrais, como Alabasta e a Ilha dos Tritões. Em relação à Ilha dos Tritões, temos duas profecias muito importantes. Otohime falava de alguém que viria ajudar Poseidon a usar seu poder do jeito certo, e a Madame Charlie, que viu Luffy destruir a Ilha dos Tritões. Depois de ver One Piece, Oden fala sobre as fronteiras de Wano, dizendo: devemos abrir as fronteiras antes do dia do retorno de Joy Boy. 20 anos atrás ele dizia que em 20 anos no futuro o Joy Boy retornaria. Acontece que em exatos 20 anos chegou o Garoto Alegre, Monkey D. Luffy. A chegada de Joy Boy já estava predestinada, e o que tudo indica é que Luffy é o futuro Joy Boy. Nos capítulos mais recentes, Yamato, que leu o Diário de Oden, disse que Luffy era aquele que Oden estava esperando. Kaido falou sobre isso quando jogou Luffy no mar, então você não poderia ter se tornado Joy Boy. E amigos, se um vilão falou isso pro Luffy é porque ele vai sim.
E entre tantas outras centenas de coisas na história que, se listarmos, esse vídeo vai ter no mínimo uns 40 minutos. Mas há uma última coisa que nos foi revelada recentemente, a única coisa que parecia ser aleatória e original do Luffy, a Gomu Gomu no Mi. Que fruta é essa que seria tão importante a ponto de o governo mundial e a CP9 escoltarem até, aparentemente, Marijoa, a ponto de prenderem o responsável tão poderoso quanto o Luffy que a escoltava? E mais, por que Shanks, o personagem mais misterioso até então, queria roubá-la? Porém, existe um ponto muito importante. Quem disse que o Luffy liga pra isso? Luffy nunca ligou pra destino, segredo, natureza de arma ancestral, coisa nenhuma. Ele só quer se divertir, festejar e viver em liberdade com seu bando e amigos que ele fez ao longo da viagem. Luffy não quer ser alguém importante ou alguém que tem domínio sobre algo. O Luffy apenas quer ser o homem mais livre do mundo. Uma cena que evidencia muito isso é quando a grande frota do Chapéu de Palha tenta convencê-lo a fazer o pacto de Sake. O Luffy diz: "Eu só quero ser o rei dos piratas, eu não quero ser nenhum tipo de figurão." Na verdade, toda essa cena é um simbolismo do que queremos falar aqui, sobre o porquê Luffy não vai rir quando encontrar o One Piece, assim como fez Gold Roger. Existem duas possibilidades quando o assunto é o tesouro One Piece: a predestinação e o tudo é por esforço. O que toda a história desde o início dá a entender é de que tudo está predestinado ou escrito para acontecer. Porém, existe uma reviravolta nisso e é o próprio Luffy. Uma boa teoria sobre a tal predestinação é a que chamamos de teoria da Guerra dos Reinos, e vocês entenderão o porquê. O que é fato na história é que no século perdido, os 20 reinos hoje conhecidos como as famílias reais e os 19 que são atualmente conhecidos como os descendentes dos criadores desse mundo, apagaram o vasto reino antigo de 900 anos atrás, que apresentava o que eles chamavam de perigo para o mundo. Acontece que até o momento não temos nenhum indício que eles eram maus, mas se atentem a um detalhe. No capítulo 764 é dito que os D são inimigos naturais dos deuses, e que os dragões celestiais falavam de uma tempestade, ou até mesmo que caso as crianças se comportassem mal, seriam comidas por um D. E depois de tudo que vimos até agora, o que isso deixa entender é que os Tenryubitos odeiam os D diretamente, e não só por motivos de poder no passado. Talvez tanto os D quanto os 20 reinos do passado lutaram também por rivalidade. Mas por qual motivo? Pelo poder e influência que eles tinham conquistado com a sua ascensão. Muitos acreditam na destruição da Red Line e isso se encaixa bem aqui, mas também há outro motivo. Joy Boy conseguiu unir grandes e poderosos reinos ao seu propósito, reinos nos quais Luffy já esteve durante a sua jornada: Alabasta, Shandora, Water 7 e agora o país de Wano. Todos eles guardam poneglyphs ou armas ancestrais. O poder que Joy Boy tinha era o maior dos mares, fazer com que todos passem para o seu lado, mesmo poder que vemos em Luffy, que foi dito por Mihawk em Marineford. Talvez o tal projeto de Joy Boy não trouxesse só a liberdade. Talvez, mesmo que com todas as boas intenções, ele ainda quisesse ser rei. Existem alguns D que também tinham ou têm esse objetivo: Rox D. Shebeck e Marshall D. Teach. Muitos falam das duas ramificações dos D, e isso se encaixa bem aqui. Aqueles que querem a liberdade e aqueles que querem ser reis. Talvez Joy Boy quisesse as duas coisas, dar a liberdade para o mundo, mas ainda assim ser rei. Esse pode ter sido o motivo que fez Joy Boy escrever um pedido de desculpas em um poneglyph que está no reino Ryugu. Os 20 reinos jamais aceitariam isso e começaram a grande guerra. Eram os D versus os que hoje são conhecidos como Tenryubitos. Joy Boy perdeu, mas deixou a história oculta para o futuro, profetizando que um outro Joy Boy voltaria, e ele veio. Então Joy Boy, ele queria dar a liberdade, mas ainda assim ele queria ser rei, sentado em um tal trono que hoje deveria estar vazio. Aquele trono não pertence ao In. Também explicaria a frase do Kaido: "Você também não pode se tornar o Joy Boy." Kaido sabe que aquele que tiver as armas ancestrais e o One Piece poderá governar o mundo, como seu antigo capitão queria. Óbvio que se tivéssemos alguém como o Luffy, ou como o antigo Joy Boy que queria dar a liberdade sendo ele um rei, isso seria bom. Mas não é disso que o One Piece se trata e não é isso que o Luffy quer. E é aí que o Luffy se torna responsável por uma grande reviravolta da história e a quebra do propósito herdado. Existia liberdade e alegria na época de Joy Boy, e ele com certeza era um grande homem, mesmo que quisesse ser rei. Talvez ele achasse que era necessário ser rei para manter aquele mundo livre. Um mundo de festa, onde todos os povos eram bem-vindos. É por isso que Roger Hill, conhecendo a história daquele tempo, e disse que queria viver no seu tempo, Joy Boy. E não era
sobre a queda do reino ou somente o tesouro ser engraçado. Mas mesmo que tenha sido isso, a história trágica da queda de Joy Boy pode ter sido contada de uma forma cômica, e também por ele dizer que o reino, no futuro, iria cair. Mas então por que o Luffy não vai rir? Lembrem-se comigo da fala de Rayleigh, deem uma boa olhada por todo mundo e quem sabe vocês cheguem numa conclusão diferente da nossa. Peraí, uma conclusão diferente? O Oda não jogaria isso à toa. Ele não nos mostraria a conclusão de Roger rindo sem que houvesse alguma outra conclusão. E o que fica evidente nisso é o flashback do Oden. Roger percorria os mares lutando contra os fortes piratas de sua época, os seus rivais, e ultrapassou todos eles. Não temos conhecimento sobre ele libertar reinos. Ele era um mero aventureiro que gostava de fazer amigos em todo o mundo, enquanto Luffy mostra um padrão de libertação de pessoas e reinos. Se, por exemplo, Roger esteve em Skypiea e agia como Luffy, porque ele não teria cumprido a promessa do Noland a Calgara. Assim, a gente pode concluir que a experiência de Luffy ao observar o mundo é diferente da de Roger. Roger viu a beleza e a alegria da liberdade do tempo de Joy Boy, e não se importou o suficiente com a queda do reino e a criação do governo mundial. E não me interprete mal, Luffy vai gostar muito da liberdade que o tesouro vai trazer, mas ainda assim não vai rir quando souber da criação do governo mundial e a tirania que esse governo traz, até porque é ele que está profetizado para destruí-lo. Luffy ficaria extremamente irritado em saber que tudo que ele viveu até ali, todas as suas aventuras, na verdade já estavam escritas para acontecer. Que viagem chata isso teria se tornado. Ele quer a liberdade que o tesouro traz, e a possível destruição da Red Line será perfeita para isso. Porém, Luffy não quer governar, ele não quer um trono, ele não quer dominar sobre ninguém. Novamente, não nos interpretem mal. Nós sabemos que Luffy não é um revolucionário e nem sequer quer ser um herói, como ele mesmo disse várias vezes. Assim como Roger, Luffy é um aventureiro, que sempre acaba encontrando novos amigos nas ilhas que chega, amigos que vivem em condições horríveis, oprimidos por tiranos. Luffy sempre ajuda essas pessoas e vence esses tiranos por eles, não porque essa é sua função ou algo assim, mas porque ele se importa e sente, através de sua enorme empatia, a sua dor e sofrimento. Por mais que ele próprio queira ser livre e o mais livre do mar, ele odeia ver que seus amigos não são livres como ele. A experiência de sua viagem fez ele entrar em contato com todo tipo de sofrimento e opressão. Ele viu quão escuro e miserável pode ser o mundo. Veja como cada vez que Luffy derrota um inimigo, ele sente ainda mais raiva. Você tinha tudo nas suas mãos, por causa da sua ganância, querendo controlar tudo e todos por aqui. Isso me faz querer vomitar. Note que nesse momento, Luffy, que tem sangue dos D, derruba Doflamingo dos céus até a terra, que inclusive é o nome do capítulo, aquele que tinha sangue dos deuses. Curioso, não? Ele não pensa como o mundo é injusto e tenta mudá-lo como seu pai, que é um verdadeiro revolucionário, mas a opressão o faz querer vomitar, e eu acredito que isso esteja no sangue dos D, já que nem o Garp aprova isso. Lembre-se também que Barba Branca, ao saber que o Wano era isolado do mundo, disse ao Oden: "Você irá se surpreender, seu país ainda é livre." Eu acredito que o Roger nunca passou por isso. Ele travou batalhas mortíferas contra rivais, mas geralmente ele foi em ilhas que eram pacíficas. Todas as ilhas hoje libertadas por Luffy ainda eram pacíficas na época de Roger. Ele se divertiu, enquanto Luffy travou batalhas para trazer liberdade e entendeu o que significa estar preso. Barba Branca diz que viria alguém com peso de séculos para desafiar o mundo. Luffy não se preocupa com política. Ao contrário de outros Ds como Law, o Luffy nunca se preocupou com um século perdido ou o que significa o D no seu nome. Então como é que ele vai aprender sobre a história e agir como se fosse um revolucionário? Ele não vai agir dessa forma. Quando souber do propósito herdado, ele vai desejar a liberdade que o propósito traz, mas vai quebrá-lo em seguida. Eu sou um D, mas eu não quero sentar em trono nenhum. Eu não quero ser rei, nem governante de lugar nenhum. Eu quero ser livre. Quando ele conhecer a trágica história do século perdido, vai se lembrar de todas as ilhas em que passou e que fizeram parte dos aliados daquele antigo povo. Vai lembrar de tudo que eles passaram, o que seus amigos sofreram, e aí sim, então, vai desejar acabar com o governo mundial. E é aí que entra a tão grande guerra que vai virar um mundo de cabeça para baixo, como o próprio Oda já mencionou, que é a batalha que vai deixar Marineford virar um passeio no parque. Ele vai libertar todos os seus amigos, todos os povos, e finalmente terá se tornado o homem mais livre do mundo, o rei dos piratas, quebrando o destino, a predestinação e fazendo tudo do jeito que ele quiser, sendo unicamente livre.
E é assim que a gente finaliza esse vídeo. Galera, se vocês gostaram e assistiram até aqui, deixa seu like e comenta o que vocês acharam dessa grande teoria, como o Luffy vai quebrar o propósito herdado. Talvez isso vai ser explorado inclusive nos capítulos atuais de One Piece, que a gente já viu algo começar a ser escrito nesse sentido. E se inscrevam no canal, porque a gente sempre tá trazendo teorias novas, vídeos novos sobre One Piece. E é isso, galera. Valeu! Valeu!